A intersecção a que me refiro com o título da palestra ocorre a diversos níveis. No primeiro momento, existe uma correlação entre os projetos para a indústria textil de Egon Eiermann e de Hans Broos. Você não está vendo esse negócio aqui, como é que se chama, o visual do Zoom, né? Eu tô Não. vendo. Não, tá bom, ótimo, desculpe. Tudo bem. No primeiro momento, existe uma correlação entre os projetos para a indústria textil de Egon Eiermann e de Hans Broos. No segundo, a correlação entre os projetos residenciais do próprio Hans Broos, realizados em 2 países diferentes e em momentos diametrais da vida do arquiteto. Além disso, escolhi 2 projetos realizados na década de 50 e 2 na década de 70, sendo que também, nesse sentido, eles se entrelaçam. O título original da palestra, assim como consta no programa do Kumon, Hans Broos, arquiteto entre 1949 e 52 na Alemanha, é um momento babushka da minha contribuição. Uma babushka, provavelmente todo mundo conhece, é um brinquedo tradicional russo, onde uma boneca é recipiente de outra menor, uma encaixada na outra, e assim por diante. Assim também, um tema está encaixado no outro, sempre continuando a se encaixar, ou a desvendar, quando tomamos o sentido contrário. A imigração do arquiteto alemão Hans Broos no começo da década de 50 e a obra dele no Brasil serve, então, como um manual de leitura. Hans Broos foi discípulo de Egon Eiermann. Ele cita seu mestre, ele usa a obra do grande arquiteto alemão, nascido em 1904 e falecido em 1970, como referencial da divulgação da sua própria arquitetura. Broos se inventou a partir de experiências de projetação que vivenciou no escritório de Egon Eiermann em Karlsruhe. Egon Eiermann foi professor em Karlsruhe. Por outro lado, sempre relatou em seus escritos que o distanciamento do mestre foi primordial para a sua vida profissional. Hans Broos trabalhou comprovadamente intensamente em 2 projetos do escritório Eiermann: a fábrica de lenços Blumberg Taschentuchweberei Laufenmühle, assim como o concurso e o projeto da emissora estadual de rádio da região de Baden-Württemberg, o Sende- und Verwaltungsgebäude des Südwestdeutschen Rundfunks, em Stuttgart. Escolhi para essa apresentação as seguintes obras: a fábrica de lenços, em Taschentuchweberei Laufenmühle, em Blumberg, que Egon Eiermann realizou entre 1949 e 51. Judith? Sim? Judith, você poderia olhar a imagem? Eu acho que agora teve algum problema com a imagem. Eu reparei nisso. É que o diálogo aqui está muito visível, é isso, não é? Sim. Uhum. Sim, você pode, onde você estava agora, aumentar. Isso, se você conseguir aumentar essa tela agora. Aí. Isso, tá. Uhum. Mas queria que fosse maior ainda. Putz, Não, como é que sim. Como sei o que eu faço agora? Isso eu não sei. Não tem como colocar o PDF na tela total? Ele estava na tela total. Ixi. Ele está na tela total. É um negócio do... Tá, você não consegue aumentar mais aí, né? Vou fazer assim, vamos ver o que acontece. Melhorou? Sim, tá ótimo. Beleza. Bom, então, eu escolhi para a apresentação as seguintes obras: a fábrica de lenços, em Blumberg, a indústria textil filial Rodeio da companhia Hering, em Blumenau, construída em 78, a residência o ateliê Wohnhaus Abel, em Gernsbach, na Alemanha, construída em 52, e a residência escritório Casa do Morumbi, de São Paulo, do Hans Broos mesmo, construída em 71. Tá tudo certo agora? Sim, tá ótimo. Interessante. Bom. Desculpa, é isso. É que ele não tá virando do jeito que eu quero.
Isto. Tem uma coisa que eu fiquei pensando que eu gostaria de apresentar nesse momento. Uma observação minha relacionada a esse processo de colocar coisas online e de gravar contribuições de caráter, como se fala, desse tipo de caráter, né? Essa presente apresentação referente às obras do arquiteto Hans Broos e às obras do arquiteto Egon Eiermann não seria viável sem a mostra de imagens, fotografias e desenhos. O valor ideal de uma fotografia e de um desenho é inestimável para a nossa comunicação. Sem imagens, não seria possível fazer associações e entender a arquitetura. O trabalho de conservação do patrimônio histórico vive de fontes iconográficas. A apreciação e a avaliação, hoje em dia, é toda fundamentada nas informações provenientes de imagens. Há autores para todas as imagens, sempre, que são utilizadas. A maior parte das imagens aqui utilizadas pertence ao arquivo do SAI na Alemanha. No final da palestra, coloquei alguns links. E uma parte das fotos é de minha autoria, outras fotos e desenhos são de propriedade do arquivo Hans Broos e outras da companhia Hering, outras da família Aber, e também há desenhos e fotos de Carine Daufenbach. E, por fim, algumas imagens de proveniência desconhecida. As imagens dessa palestra não estão liberadas para reutilização, reprodução e cópia, além da presente plataforma do Comomo. Por gentileza, caso queira reclamar autoria de imagem ou necessite de alguma informação, entre em contato com o núcleo do Comomo e comigo. Tudo bem? Aí a imagem? Sim, perfeito. A fábrica de lenços Bloomberg foi demolida em 2008. O edifício de produção, apesar da edificação estar inclusa na lista do patrimônio histórico da região de Baden-Württemberg. Esse edifício foi, inclusive, premiado 20 anos depois da edificação, praticamente 20 anos depois, porque ele tinha uma concepção funcional e propósitos estéticos do arquiteto Egon Eiermann, que durante esses 20 anos não houve nenhuma obra do gênero naquela área da Alemanha, né, em Baden-Württemberg, que correspondesse. Então, 20 anos depois de um edifício ser edificado, ele é premiado, reconhecido por toda a Europa como um objeto exemplar, e mesmo assim, ele é demolido em 2008. A produção dessa fábrica foi interrompida em 95. E, devido à mudança de demanda, ninguém mais comprava lenços, né? Era uma fábrica especializada em lenços, produção de lenços. Então, a fábrica foi à falência e, durante os anos subsequentes, tentou-se em vão alugar ou vender os edifícios. Por fim, argumentou-se a demolição pelo estado de abandono, como é comum. Como o diretor de projeto, entre 1949 e a inauguração da fábrica... eu esqueci uma coisa, escrevi errado. Broos foi diretor do projeto, desse projeto. Ele participou intensamente desse projeto. E ele adquiriu conhecimentos de alta qualidade, porque é um projeto de uma importância técnica extrema, por causa da ventilação, os tecidos têm que ser constantemente, o espaço de trabalho tem que estar constantemente numa temperatura constante, a umidade tem que ser constante. Esses problemas também ocorrem na indústria Hering, né? Isso não é uma coisa desconhecida, mas esse foi o primeiro projeto do pós-guerra na Alemanha que Egon Eiermann se ocupou com muito afinco, muito intensamente. Aliás, esse arquiteto Egon Eiermann, ele sempre procurou justificar em toda a abrangência por que ele tomava um partido arquitetônico. O Hans Broos, então, ele aprendeu demais nesse projeto. Então, uma primeira característica desse projeto, vamos dar para explicar um pouco aqui. Essa é
a produção em si, e essa é a máquina é a casa de máquinas, né? Como também na indústria textil Hering também tem esse tipo de edificação, sempre um edifício separado da sala, do espaço de produção em si. Essa é a área de entrada. Dá para ver de novo a portaria, né? Seria a portaria. Essa é uma ligação entre duas construções. Dá para ver aqui, em princípio, é o acesso lateral do lado do espaço para as bicicletas. E aqui dá para ver a coisa que é uma das coisas mais importantes desse projeto. Aqui em cima há uma série de esse edifício foi construído para abrigar máquinas muito grandes e pesadas. Apesar disso, Egon Eiermann decidiu colocar todo o maquinário no andar superior. A parte inferior, o térreo, é ocupado com oficinas e material. Materiais são armazenados nessa área. E nessa parte superior, então, é o espaço das máquinas. Egon Eiermann desenvolveu um sistema estrutural junto com os engenheiros, né? Um conceito estrutural bem arrojado. Não há pilares aqui. Esses são os dois pilares. E a fundação da estrutura do edifício em si, fora o térreo, ela é exterior. São fundamentos separados para a cobertura toda. Então, essa área aqui, dá para ver bem a seta, né? Dá para ver? Sim, dá para ver. Essa área aqui toda é construída em pré-fabricados de concreto, e o resto todo, a fachada e a cobertura, é tudo feito em aço e eternite também, né? E há detalhes muito interessantes de... Aí dá para ver as máquinas, né? É um parque enorme de máquinas, só para a produção de lenços. E esse, por exemplo, é um detalhe da escadaria que temos aqui, né? E mais adiante eu vou mostrar o projeto do Hans Bros e vocês vão ver que é a mesma abordagem, não há diferença, na verdade. É uma maneira mais racional e é uma maneira mais moderna de trabalhar esse tipo de coisa, o Egon Eiermann principiou. Então, essa é a planta do térreo, né, que seria onde ficam as máquinas, as oficinas, não, onde ficam as oficinas e o armazenamento de material. E aqui em cima vocês veem a planta desse maquinário todo, né? Aqui eu posso evidenciar um pouco os detalhes. Aqui vemos aquela fundação, a estrutura que percorre por fora do edifício, que é uma coisa incomum também na Alemanha. Em geral, a gente tenta proteger sempre a estrutura de problemas de infiltração de água e também de transporte do frio, né? Sempre que esfria muito, há problemas com infiltração de água na Alemanha. E uma outra característica desse espaço aqui é que a iluminação é toda artificial, mas o Hans Bros o Egon Eiermann, eu confundo o tempo todo, Egon Eiermann fez questão de colocar a altura do olhar para as pessoas que trabalham nas máquinas, né? Ali, a gente vê ali, colocar uma possibilidade das pessoas que trabalham o dia inteiro junto com as máquinas olharem para fora. O Egon Eiermann tinha alguma experiência com indústria também já, não foi o primeiro projeto que ele fez. E o sistema de ventilação também ele é desenvolvido em parte porque ele é feito também na área da estrutura do teto, né, do telhado. Aqui dá para ver um pouco alguns detalhes ainda, que a estrutura, inclusive a calha de água, ela é inclusive também colocada junto com a estrutura
Acho que dá até para ver no detalhe ali. Ali dá para ver que como ele trabalha a estrutura de aço e o negócio o caminho de água, como chama em português? Esse espaço aqui é um lugar de pausas para as pessoas que trabalham aqui. Também é para fazer palestras e eventos. Acho que dava para ver na planta ali antes. Seria essa área aqui, esse aqui. Bom. Mais uma vista, né? Para ver aqui. Essa é uma parte já da casa de caldeiras, né? Da máquina para manter, porque é um dos aspectos mais importantes, como já falei, é manter a temperatura constante e o grau de umidade constante. Para a indústria textil, esse é um problema maior, porque senão os fios rasgam, né? A fiação não aguenta mudança de temperatura. Aqui, mais uma vez, uma ideia de como é o espaço, as diversas fachadas, casa de caldeiras, né? Que fala em português, é isso? A casa de máquinas. De máquinas, de aquecimento, né? De fazer. E aqui é para ver a fachada, o trabalho extremamente detalhado de azulejos negros, né? Pretos, né? E com fugas, com coloração branca, para marcar realmente o perfeccionismo também do trabalho. Aqui dá para ver, né, que tudo é acertado e foi construído assim. Essa é a situação em que essa fábrica foi edificada, né? Existe uma área rural onde na década de 30 já tinha sido construído uma pequena, um conjunto, um aglomerado de moradias, não é uma cidade original. E então havia uma mão de obra obsoleta depois da guerra. Havia uma necessidade de criar trabalho para essa população que vivia ali. E então houve uma porção de verba do estado lá de Baden-Württemberg para a edificação desse edifício. Então o proprietário da fábrica teve muito apoio do governo. E, de fato, esse projeto foi conhecido, assim, na época, o pessoal da Suíça vinha para a Alemanha só para conhecer esse projeto. Quer dizer, na Suíça, esse projeto é praticamente mais conhecido do que na Alemanha. Bom, de qualquer maneira, foi demolido. Essa é a maneira também na Alemanha de tratar do patrimônio histórico. Esse é o segundo projeto, né? Eu esqueci de falar ou falei, que provavelmente dê para imaginar como o trabalho com esse projeto fundamentou o trabalho de Hans Prost em Blumenau, né? Junto à indústria textil. O projeto seguinte, então, é a Casa Abel. A residência ela fica na floresta, como chama? Floresta. E até hoje, amor. Travou. Acho que você. O que foi? Você poderia. Tá ligado? Travou um pouco. Judith? Travou. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se volta. Não. Judith? Judith? Diga. Deu uma travada. Você poderia voltar? Você estava falando da localização dessa casa. Não? Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Tá, nessa parte. Ouvindo, mas está interrompido. A ligação não está estável.
Tá, melhorou agora. Se você puder voltar no ponto da localização. Congelou a sua... Sim. Então, vou continuar isso? Sim, pode continuar, vamos tentar. Essa... Bom, ótimo. Essa residência foi um projeto que Hans fez antes de imigrar para o Brasil. E, digamos, o primeiro e único projeto que ele fez dele mesmo. Inclusive, nós trabalhávamos e um outro colega e os dois eram colaboradores também de Egon Ayman. Tá ruim? Tá travando muito. Será que se você tirar a sua imagem melhoraria um pouco? Ficar só com o microfone, não sei. Talvez entrar e sair, voltar a entrar. Tá bom. Vamos aguardar uns instantes, então, para ver se a conexão retorna. Eu vou desligar um pouco a imagem, vou desligar um pouco a imagem. Tá. Fernando? Os projetos são lindos, né? Você gostaria de dar algum aviso antes da gente, enquanto a gente espera que a Judith volte a entrar? Posso fazer só um comentário? Sim, Ana, pode. Pode. A Casa Bell, ela é a primeira casa que aparece no folder. Ah, do seminário. É. Ótimo. Judith, você voltou. Sim. Acho que vai travar de novo. Não. Está travado de novo. Que ótimo. Miserável. Pode tentar, Judith. Vamos tentar? Ele fechou o meu... E agora, você está ouvindo alguma coisa? Tô te ouvindo agora. Sim, vamos tentar agora. Acho que voltou. Não, está travando. Um momentinho. Isso. E que tinha sumido. Fernando, você acha que ajudaria? Agora acho que voltou. Sim. Judith? Beber uma aguinha. Acho que agora deu, Judith. Pode recomeçar. Tá bom. Então, peraí. Esse é o único projeto que Hans Bruns construiu na Alemanha sob o nome dele mesmo. Ele finalizou em 52 e colaboraram com ele dois empregados de Egon Ayman também, duas pessoas, a Hilde Trappmann e o Peter Dresel, que trabalhavam para Ayman, ajudaram Hans Bruns, é um projeto pequeno, né, a realizar esse projeto. A residência Abel. Aqui, Hans Bruns ainda publicou em 52 esse projeto dele. Bem simples, assim, uma casa muito, uma fronte de janelas uma situação muito agradável, uma paisagem montanhosa, muito verde, e dá para ver aqui uma sala bem moderna, bem simples, com uma grande janela, tinha sistema de proteção solar também, e essa é a publicação, né?
que ele fez na época antes de migrar ao Brasil. Inclusive no escritório do Hans Bos tinha essa revista também, Werk und, chama-se Baukunst und Werkform, o nome da revista. Essa é a situação da casa. Você vê o tipo de habitação que tem em volta. Sabe, o Hans Bos, ele construiu extremamente, muito moderno na época. Se você vê o outro tipo de arquitetura, desculpem de eu não mostrar mais fotos aí, o outro tipo de arquitetura que tem em 1952 na Alemanha é muito diferente. Há poucos arquitetos que nessa época já fazem uma estrutura dessas. Esse tipo de construção com concreto e muito despojado, assim, muito só assim, uns 8 anos mais tarde, aí existem mais projetos que tem toda essa expressão tão moderna, eu acho. Essa força. Aqui dá para ver, então, os elementos são, como é que chama? São elementos móveis de madeira, né? Porque isso para proteção solar, um terraço, a parte do porão. Acabei não mostrando a planta baixa, mas essa é a área de superior, né? Tem uma escada, tem 2 escadas, que é muito interessante. Você sobe, você vem por fora e vem aqui. Não, você vem por fora, por baixo do prédio. É isso, desculpa, você vem por fora, você entra aqui embaixo, sobe a escadaria aqui, essa escada, e entra daí no espaço. Dá para entender? Deu para entender? Você vem aqui, vai subir um morro tremendo, aí você entra embaixo do edifício, sobe dentro e sai aqui. Sim, dá para entender, sim. E além disso tem uma escadaria interior que liga ao porão todo. Toda a área, praticamente todo o edifício tem um porão, várias áreas. Na Alemanha também é costume ter lavanderia no porão, né? Então aqui só nesse espaço aqui só tem uma cozinha bem pequena e um lavabo e um banheiro. E essa é aquela sala que eu já mostrei a foto aqui que dá para ver, né? Que tem aqui esse espaço. Anos mais tarde, 11 anos mais tarde, aqui foi feito um anexo. E esse anexo foi construído pela Hilde Trappmann, aquela arquiteta que colaborou no projeto em 51, 52, e que, inclusive, essa arquiteta, ela trabalhou 1 ano no escritório Bros no começo, em Blumenau. Ela viajou ao Brasil e ficou trabalhando 1 ano lá, e depois voltou para a Alemanha, trabalhou na África também mais tarde, fez construções próprias na Alemanha dela. Então, era uma pessoa... E essa Hilde Trappmann, por exemplo, trabalhou no projeto da igreja do Egon Eiermann, que é um projeto muito importante, que eu também não vou... E esse espaço aqui é embaixo ali, né? Ali, essa área ali. 2 quartos, suíte, que é uma coisa que também não era muito comum na Alemanha. E tem uma foto ali. Esse espaço aqui da suíte é o que dá para ver ali esse é o armário embutido, né? Com a passagem para o banheiro e para o corredor. Essa é a sala hoje em dia. Uma coisa muito que ele também usa na igreja Humberto Primo, né? na paróquia São Bonifácio, em São Paulo, esse tipo de detalhes, né? De você colocar também janelas superiores, as portas dentro de uma estrutura de metal. E as pessoas que aqui viviam e vivem são pessoas que têm pessoas muito ligadas a artes, né? A atual moradora é música e ela sempre desenhou e pintou, coisas assim. Esse desenho aqui dá para ver um pouco a estrutura, é o corte original, onde dá para ver a estrutura do edifício.
Esse, por exemplo, é a única foto que eu coloquei do anexo que foi construído pela Hilde Trappmann. Ela reinterpretou a arquitetura do Hans Broos. Nesse caso, não é necessário fazer proteção nas janelas, porque é um terraço. Então, aqui, essa parte aqui é um terraço. O terceiro projeto é a Casa do Morumbi, né? É o projeto que o arquiteto, em 2004, o arquiteto Hans Broos permitiu que eu trabalhasse alguns dias no seu arquivo, reproduzisse tudo o que eu achasse importante com o intuito de realizar uma publicação para a revista Bauwelt na Alemanha. A vasta obra de Hans Broos no Brasil era totalmente desconhecida lá. Ele permitiu também que eu fotografasse, como bem entendesse, a residência e o escritório Broos. Até então, esse projeto dele nunca tinha sido divulgado. Isso foi em 2004. Hans Broos tinha realmente receio de apresentar a sua residência particular ao vasto público. Ele não queria. Na época, contatei também um fotógrafo e amigo do Hans Broos, o Cristiano Mascaro, justamente para verificar os aspectos de autoria das fotos. Além disso, a Bauwelt contratou o Cristiano Mascaro para realizar fotos da igreja São Bonifácio e da abadia de Santa Maria. Na publicação, então, as fotos antigas, por exemplo, do Williams Photo Studio, foram mostradas em sépia e as fotos atuais, como essas minhas da residência e do Mascaro da igreja e da abadia, são mostradas em colorido. Para diferenciar. Dá para ouvir? Tem interrupção? Não? Deu um sinal, mas agora tá bom de novo. Estou ouvindo um barulho, por isso. Tem sim, também. Aqui vocês podem ver um corte. Esse é o corte longitudinal aqui em cima, não é? Dá para ver essa estrutura aqui em cima. Eu não sei o partido dessa edificação. O interessante desse projeto é que o terreno é triangular, praticamente triangular. A fronte do escritório é bem mais larga do que o terreno lá atrás. E, a meu ver, o Hans Broos teve uma ideia, tem um conceito muito inteligente de uso do espaço disponível. Dá para ver no próximo desenho aqui, né? Aqui fica a rua de acesso da residência e espaço para o carro, né? E o terreno, então, depois ele continua mais ou menos assim para adiante, né? O escritório seria aqui embaixo. Então, ele tem uma presença marcante também, eu acho, na topografia, não é? Dá para ver que aqui o Hans Broos trabalha com concreto, como em todos os projetos dele, e eu acho que a associação com a residência Abel é mais intuitiva, porque o programa é outro, um projeto que aconteceu 20 anos mais tarde, mas eu reconheço, assim, espero que as outras pessoas também vejam a linguagem, não é? Aqui, essa foto aqui, tinha uma seringueira maravilhosa que não existe mais. Aliás, o estado do edifício, eu vi o artigo que o Carrilho colocou na Vitruvius, eu fiquei muito chocada. O Marcos José Carrilho colocou umas fotos, eu levei um susto tremendo. Deve estar pior ainda do que está nas fotos. Bom, esse é o corte que o Hans Broos tinha feito. Dá para entender que tem como funciona a mesa que é uma coisa muito expressiva, né? de marcar o edifício, o contorno do edifício.
Nesse desenho aqui, que é da Karine Delfenbach, tenho aqui dá para ver a viga e a escadaria de acesso do nível superior e a parte da cozinha, né, que a gente entra, que na verdade esse tem o quarto dele também aqui atrás, é isso. Então, aqui essa parte dessa pequena sala de estar, a parte da sala de jantar, e embaixo toda a área da sala, que é essa aqui, né? Lá em cima dá para ver o limite dessa beirada aqui. Então, essa é a área a sala de jantar, em princípio, né? Toda aberta. Olhando essa foto aqui, ela foi tirada desse espaço aqui, desse lugar onde está o 3. Né? Dá para ver ali. E embaixo, então, se desenvolve toda essa lareira que o Burle Marx fez com toda essa obra enorme de relevo. O jardim também é de Burle Marx. Aqui embaixo vemos o escritório, que fica eu não tenho o corte do escritório, mas em outras publicações já foi apresentado entre mentes. E dá para ver um pouco como era o escritório, os móveis todos desenhados pelo Hans Bros, o escritório, a parte dele mesmo, do escritório próprio, e a vista do lado de fora para dentro da biblioteca do Hans Bros. Quer dizer, aqui, essa foto aqui foi feita ali do lado de fora dali, e essa foto aqui foi feita no limiar entre o escritório particular do Bros e a área dos outros, né, dos colaboradores, dos empregados de trabalho. Às vezes me faltam palavras no português. Não. Sinto muito. Dá para entender bem, Judith, sem problemas. A gente está acostumado a falar, eu estou acostumada em falar em arquitetura em alemão, e aí falta, como é que falava em português isso? Essa é uma vista que, quando estava bonito o jardim, né? Na época que o Hans Bros vivia, em 2004, estava tudo muito bem cuidado ainda. Ele vivia na casa. Então, essa é a árvore que não existe mais. Nem sei se agora, como é que está o estado. Escolhi o projeto Rodeio porque é o mais evidentemente comparável com a fábrica Bloomberg construída por Egon Eiermann, com a colaboração do arquiteto Hans Bros, né? Apesar de uma abordagem diferenciada por causa da topografia, o posicionamento das oficinas e o depósito de materiais também é no andar inferior, no térreo, enquanto que a produção com as máquinas de costura se situa no andar superior. Queria falar aqui também o paisagismo do Burle Marx, né? Essa situação da filial, né? Da satélite. Então, também aqui nesse projeto as oficinas estão embaixo da área de produção, só que é uma parte menor, não é o espaço todo, mas é bem comparável, a meu ver, com a produção em Bloomberg, com o espaço de produção em Bloomberg. Também a carga do teto é desviada de maneira bem semelhante como Egon Eiermann fez. Só que aqui não tem nenhum pilar, né? Bros não fez nenhuma estrutura. Egon Eiermann fez aqui nessa área dois pilares importantes, e Egon Eiermann conseguiu fazer, o Hans Bros conseguiu fazer sem nada. Também o sistema, então toda a carga do teto é desviada pela treliça de aço para os pilares posicionados na beirada do espaço junto com a fachada.
O que é diferente é abordar o trabalho em relação à insolação, né? Que é uma outra situação climática. E como não podia deixar de ser, também nesse projeto as costureiras têm uma janela para olhar para fora, né? Dá para ver aqui nesse corte a situação do térreo, a parte da produção no andar superior. Só que nesse terreno há uma diferença realmente com o projeto ao acesso direto pelos dois lados, porque é um terreno com declive, né? O sistema de ventilação também aqui conta com a estrutura do telhado. Interessante que notar que Hans Bros sempre pensou o sol ou a sombra e o bem-estar da pessoa que trabalha no espaço. O seu mestre, o Egon Eiermann, defendia a mesma abordagem. Afinal, a intenção clara de fazer bem ao ser humano, aquele que usa a arquitetura, resulta em muitos partidos inovadores na história da sustentabilidade na arquitetura. Quer dizer, esses edifícios até hoje estão bem usados, mesmo que a função agora, o uso seja diverso do que na época que foi construído. Pelas minhas informações, não há dificuldade de utilizar de outras maneiras. Que seria assim que boa arquitetura, no final, é a melhor garantia para a sustentabilidade da arquitetura. Mais algumas imagens. E aqui eu fiz uma comparação direta, né? Dá para ver assim as duas satélites, seria o beneficiamento e a malharia da companhia Hering, e ali em cima a fachada da Taschendorf Weberei Bloomberg, né, do projeto do Egon Eiermann, onde Hans Bros realmente colaborou o tempo todo, intensamente, na realização do projeto. E a outra folha, então, mostra também algumas associações entre a casa que ele construiu na Alemanha e a casa que ele construiu 20 anos mais tarde para si, que seria a residência do Morumbi. Esses são alguns links que eu procurei colocar para que, se houver interesse, as pessoas se informem sobre Egon Eiermann e também o que eu, rapidamente, né, achei no Vitruvius mesmo. E esse último link é do meu artigo lá da Bauwelt que eu publiquei. Essas são duas fotos do Hans Bros brincando na neve, que eu achei na casa da Jenny Abel. Ela me mostrou os álbuns todos, não é? E é muito divertido. Eu acho que essa é a Hilde Trappmann. É um grupo de 4 pessoas brincando na neve do lado da casa, né? O terreno da casa era bem livre para brincar na neve. Pois não, é isso. Agradeço a sua atenção. Obrigada, Judith, pela belíssima apresentação sobre a obra do Hans Bros e do Egon Eiermann. E eu vou passar, então, acho que temos uma pergunta no chat. De alguma forma, você já começou a respondê-la, mas acho importante, da Jaqueline Fernandes, que pergunta se você poderia avaliar a obra do Hans Bros em São Paulo e se formalmente o arquiteto segue as premissas das suas obras na Alemanha, né? Então, um pouco que você já tentou explicar nessas últimas imagens, mas se você pudesse aprofundar um pouco mais, seria ótimo depois dessa apresentação que está sendo muito elogiada no chat e das belíssimas imagens que você nos trouxe. Obrigada. Eu acho, realmente eu já coloquei que eu vejo que
que há uma continuidade. Eu não sei se a situação climática é outra e, portanto, o partido arquitetônico é outro, mas o Hans Broos veio ao Brasil para ser mais livre, eu acho, arquitetonicamente. Eu não sei se eu respondi a resposta já pela palestra em si. Em que momento foi feita a pergunta? Sim, na verdade foi antes de você estabelecer a comparação. Então, de alguma forma, você já respondeu agora no final. Eu gostaria de perguntar, Judith, enquanto a gente espera outras perguntas ou comentários no chat, gostaria de perguntar como é a apreciação da obra do Hans Broos hoje na Alemanha, né? Pelo que você colocou, você escreve esse artigo em, se eu não me engano, 2004, é a primeira vez... Ele foi publicado em 2007. 2007, desculpa. Então, eu gostaria de saber como é essa apreciação, se hoje ele é um arquiteto estudado, de alguma forma apreciado ou estudado na Alemanha. Não. Não, ninguém. Mas eu sei que o artigo foi muito bem recebido. Mas se você vê essa revista, Bauwelt, é uma revista de boa qualidade, excelente qualidade, que ela publica semanalmente artigos de arquitetura, até hoje. Tem também o Baunex, inclusive dá para ver online também. Esse link eu nem coloquei, que seria interessante também. Há certos artigos que são acessíveis, outros não, mas em princípio essa revista ela junta informações do mundo todo. Mas na redação da revista havia um grande reconhecimento da obra do Hans Broos. Quando eu fui lá para falar, eu queria escrever sobre Hans Broos, trabalhei lá com ele, tem uma opção de... Falei, o artigo foi ficando cada vez maior. Eu não tinha expectativa nenhuma de não sei quantas páginas, 20 páginas ou uma coisa assim. Ele ficou... Quer dizer, para mim isso foi... eu acho que isso já já mostra como a qualidade do trabalho de Hans Broos foi reconhecido, mas a repercussão fora isso, infelizmente eu não tenho possibilidade de verificar, sabe? De qualquer maneira, a redação da Bauwelt ficou entusiasmada, publicou, e me deu mais espaço. Inclusive, aí, juntamente no processo de desenvolvimento do artigo, surgiu a ideia daí também com as fotos, de acrescentar fotos e essas coisas, né? Ótimo. Judith, temos uma outra pergunta da arquiteta Dalva Tomás, do Departamento do Patrimônio Histórico, que pergunta: a Casa Hans Broos daqui de São Paulo foi tombada pelo Compresp, né, pelo Conselho Municipal de Preservação. Como você vê o futuro dessa casa? Olha, que pergunta! Só de pensar como foi difícil de proteger, como está sendo difícil de proteger o acervo do Hans Broos, não é? Eu conheço bem o trabalho do Grupo do Núcleo de São Paulo. Eu sei tanta gente trabalhando com afinco nesse assunto, assim, com muita dedicação, muitas horas de trabalho, super intenso trabalho. Apesar disso, só o acervo é difícil de proteger. Sabe, eu não vivo mais no Brasil. O que eu sei das conversas que nós tivemos a respeito. Eu acho que já houve várias tentativas de colocar de mudar, de colocar um uso novo nessa residência do Hans Broos, não é? De usar o espaço para estudos, de possibilitar novos usos, né? E eu gostaria muito que fosse possível. Eu sei que tem muita gente tentando que a coisa vá adiante, mas
Agora, com essa pandemia, o negócio ficou mais complicado ainda, eu acho, não é? Sim. Para aqueles que não sabem, o próprio núcleo do Comomo São Paulo tem se envolveu diretamente, pensando em possíveis usos para essa casa. O arquiteto Walter Pires, que nos acompanha hoje no Departamento do Patrimônio Histórico, também tem sido incansável nessa busca de possibilidades de futuro para a casa e para o acervo Bros, né, que está hoje ainda dentro da casa. Falando no Walter Pires, ele tem uma pergunta, Judith, que, além de Eiermann, que outras influências Bros recebeu na Alemanha? Influências da escola de arquitetura onde se formou? Sim, Braunschweig, né? Ele menciona isso também em todos os trabalhos dele, não é? Se você pega o currículo dele, ele menciona o Kremer, com que ele estudou. Mas eu acho que o Egon Eiermann foi realmente a influência mais importante. Embora que Egon Eiermann não trabalhasse praticamente com concreto, né? E como eu já disse, essas edificações em concreto, aparente da maneira que Hans Pols usa na residência que ele construiu, elas surgiram mais tarde na Alemanha. Não havia quase nessa época esse tipo de expressividade. E eu estou procurando o nome do professor lá em Braunschweig, esqueci. Me desculpe, eu esqueci agora o nome do professor que ele menciona, inclusive no... Ele fala ele é assistente da cadeira de grandes composições, mas ele não menciona o nome. Desculpa, mas ele era super bem informado. Ele tinha, não sei, vocês devem saber que a biblioteca do Hans Bros era extremamente bem. Ele tinha todos os periódicos da Alemanha, uma grande parte dos periódicos da Alemanha ele tinha na biblioteca dele. Ele estava muito bem informado sobre os desenvolvimentos na arquitetura moderna da Alemanha. Mas eu acho que ele tomou um caminho próprio, afinal. Ele viu que foi o que estava sendo construído no Brasil, ele conheceu todos os arquitetos no Brasil. Eu acho que a influência brasileira é grande também, não é? Digamos assim, eu acho que a abordagem dele de projeto, ela é fundamentada no que ele aprendeu com Egon Eiermann. Mas a expressão, ela está ligada às técnicas construtivas no Brasil e aos outros projetos feitos no Brasil. Ele deve ter olhado muito bem o que o Artigas, o Paulo Mendes da Rocha faziam na época, não é? É óbvio. E eu acho que, inclusive, pessoalmente, eu acho que, imagino, né, com tudo, como se chama... sempre que eu conversava com Hans Bros, eu conversava sobre abordagens humanísticas de arquitetura. Ele queria evidenciar o compreender do espaço diferente do que na Alemanha. Logicamente que tem a ver com o clima, não é? Mas também com a maneira brasileira de ser. Então ele queria que demonstrar isso, evidenciar por que isso. É muito difícil. Eu acho difícil, até hoje é um tema para mim. Como a vida no Brasil, de fato, influencia a percepção do espaço. E isso era um tema do Hans Post também. Isso era porque ele conhecia já a abordagem alemã, e o Egon Eiermann sempre foi um arquiteto que deixava muito espaço para dúvidas. Então, eu acho que o arquiteto que tem essa grandeza de aceitar dúvidas recebe respostas novas. Ótimo. Judith, o Fernando Vasques diz que o professor do qual ele foi assistente, me desculpe a pronúncia, Friedrich Wilhelm Kramer. Kramer, Tem 2 Kramers na Alemanha, e eu não sabia porque eu dou. Kramer, sim. No outro, Wilhelm. Yeah. Diga. Não, foi só esse comentário, e ele pergunta: você sabe
se o Bros teve algum envolvimento com paisagismo na Alemanha. Não. Não sei. Acho que... Acho que não. Uma outra pergunta, Judith, Hans Bros projetou algumas igrejas no Brasil, uma igreja luterana em Santa Catarina, igreja São Bonifácio em São Paulo e os 2 mosteiros. Já li uma vez que ele teria projetado outras igrejas, mas que não teriam sido construídas. Você tem algum conhecimento desses projetos? No Brasil? No Brasil, você diz? Em geral, acho que a pergunta é em geral, mas sim, acho que no Brasil, particularmente. Projetos de igrejas em geral. Eu sei, mas eu tenho uma outra ideia. Isso é uma coisa que eu sei bem, mas eu não posso mostrar imagens, né? Existe em Berlim uma igreja que chama-se Regina Martyrum, que foi construída também na mesma época que o Bros construiu São Bonifácio, né? A construção de São Bonifácio ficou pronta em 64, eu acho, ou 65. E eu escrevi, mas esqueci, né? E praticamente concomitantemente houve uma construção na Alemanha de um arquiteto que o projeto, o partido arquitetônico é muito semelhante. Eu acho muito interessante a abordagem, porque também nesse projeto o espaço de religioso fica no primeiro andar. Chama-se Regina Martyrum em Berlim. Né? E eu acho que o Bros, eu não sei se o Bros conhecia. Uma das coisas mais importantes desse outro projeto é que existe um quadro do Georg Meistermann no fundo do altar. Então, há uma semelhança também que o fechamento lateral completo. Então, essas 2 igrejas, a paróquia do Hans Bros, ou a igreja da paróquia alemã do Hans Bros em São Paulo e o projeto em Berlim, eles são concepcionalmente semelhantes, porque os 2 projetos são caixas fechadas com a insolação superior. E também o acesso de uma escada especial. Se bem que daí, no detalhe, é tudo diferente. Mas a ideia... E o que eu acho interessante no Hans Bros é que ele teve a concepção dele da paróquia era de deixar um espaço público. E se eu comparo São Paulo e Berlim, por exemplo, aqui tem muito mais espaço público do que em São Paulo. E eu acho, e não sei, possivelmente isso já fosse na época também. Sempre que o Bros explicava o projeto dele, ele colocava que ele queria posicionar embaixo da igreja, ela também é elevada. Não sei se vocês têm a igreja, possivelmente uma parte das pessoas que estão ouvindo essa contribuição não conhecem a igreja, não sei, então fica difícil talvez de explicar, mas a igreja do Hans Bros, ela é elevada, ela é construída sobre 4 pilotis e é um sistema portante bem interessante e há uma praça embaixo. Ele sempre definiu aquele espaço embaixo da igreja como uma praça, uma terração enorme, né? E então ele associando, acho que qualquer arquiteto faz assim, mesmo associando partidos com outros arquitetos, as respostas são outras e as questões são outras, não é? No caso, o Hans Bros talvez tenha sentido a necessidade de criar espaços públicos em São Paulo, naquela época já, eu não sei. Obrigada, Judith. Uma outra pergunta, se ele participou da Kaiser Wilhelm Memorial. Não, definitivamente não. Não. Ele já vivia no Brasil. Essa arquiteta que eu falei, a Hilde Trappmann, ela sim trabalhou, mas o projeto foi realizado muito mais tarde. O concurso é mais tarde, tudo mais tarde. Eu sei que ele usou como referencial esse projeto. Várias vezes surge, mas não é verdade. Há um outro projeto do Egon Eiermann que o Hans Bros, que influenciou o trabalho do Hans Bros também, que é uma igreja em Pforzheim, construída também no período logo depois da guerra. Ela é construída toda em concreto
E tem também eu não mostrei, eu podia ter mostrado imagens, é que eu não queria fazer essa associação além ainda, né? Tem uma maneira de trabalhar com concreto, por exemplo, sabe, no projeto do Hans Bros, o piso é feito como chama-se, mosaico paulista, né, que vocês chamam, é isso? E o Egon Eiermann usa a mesma coisa na igreja dele, que seria então, aí no caso é o português, né? E o Egon Eiermann, e aí, por exemplo, há outras semelhanças. Na igreja Humberto Primo, o Hans Bros tem uma pia batismal, que é uma reinterpretação da pia batismal que o Egon Eiermann já usou nessa igreja em Pforzheim, e que ele repete na igreja em Berlim, que chama-se Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. A escadaria, a escada, como se chama a escada, assim, em português? Helicoidal? Helicoidal. Da igreja na Humberto Primo, também inspirada claramente pela igreja helicoidal em outros projetos que Egon Eiermann usa. Egon Eiermann não usou muito a igreja helicoidal. Judith, agora voltando para as fábricas, temos duas perguntas. A Dalva Tomás, se você consegue fazer alguma relação entre a fábrica Fagos e a fábrica de lenços de Egon Eiermann. Do Gropius, a fábrica? Sim. Não. Não. Por que fez a pergunta? Dalva Tomás, Mas por quê? Dalva, você gostaria de... Se você quiser já sair... Ela tem uma razão, ela talvez possa explicar melhor a questão. Tá. Dalva, se você quiser explicar ou usar o microfone, a palavra é sua. Enquanto isso, Judith, temos uma pergunta do Paulo Fujioka, perguntando se o Bros participou dos projetos de Eiermann para a Olivetti. Não. O Bros emigrou em 53, 52. O projeto que ele fez ali, agora, onde tem essas fotos aqui, foi em 52, finalizou em 52. Quando o Bros veio ao Brasil, ele primeiro teve que refazer todo o estudo dele de ginásio, eu acho, né? Quem sabe bastante bem sobre esse tema é Karine Dalkenbach, né? E ele sempre contava ao Hans Bros que ele precisou refazer todo o estudo dele. Eu não sei exatamente quantos anos demorou isso. Sei que daí ele teve que daí estudou, fez faculdade de novo. Era muito difícil no Brasil na época de você ter o reconhecimento dos seus estudos no exterior. É um problema sério. Eu não sei como está agora, mas igual. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que eu deixei de responder direito àquela pergunta anterior também, mas... A Dalva complementa dizendo que as imagens mostradas lembram a implantação da Fagos em Alfeld. Em Bloomberg? Não, Alfeld. Não entendi. Acho que lo que está queriendo decir es que a implantação em Alfeld da Fagos lembra a implantação em Bloomberg da fábrica do Eiermann. Bom, pode ser mesmo. Por que não? Imagina, é um projeto super... deixa eu mudar aqui de novo. É um projeto muito reconhecido do Gropius. Qualquer arquiteto que vai construir uma indústria vai ver os projetos dos outros. Não é assim? Como é que eu faço agora? De novo o mesmo problema. Eu vou desligar as imagens, a apresentação. Isso. Peraí.
Momentinho. Momento. Agora não sei o que fazer. Embaixo, em share screen. Essa é stop, isso. Agora Perfeito. sim. Eu esqueci. Ótimo. Voltando na fábrica, Judith, que foi demolida em 2008, né? Pelo que você falou, pelo que você disse. Sim. E ela suscitou protesto das associações de arquitetos. Sim. E queria saber um pouco como foi esse processo, até porque você disse que ela já havia uma certa proteção à fábrica, né? Sim, estava tombada. Sim. E como é que isso é possível? Se você pudesse comentar um pouco sobre esse processo, eu achei realmente impressionante, porque a fábrica era belíssima, realmente impressionante. Sim, o proprietário. No fim, a regra não é tão diferente que no Brasil. Se você deixa o negócio cair aos pedaços, você pode demolir. Então, as pessoas tentam, há sempre pessoas se esforçando, tentando ajudar a que haja um novo uso. E se se as pessoas não querem, é muito difícil. Não há, na verdade, não foi possível. Sabe, eu preciso explicar uma coisa. Eu não estou tão envolvida no patrimônio histórico. Eu não sou uma pessoa que trabalha com patrimônio histórico na Alemanha. Eu só sei que há um problema sério também aqui, porque há cada vez menos pessoas trabalhando, cada vez, quer dizer, em todas as áreas da Alemanha, em todos os municípios na Alemanha, há menos pessoal trabalhando com patrimônio histórico. Eu achei engraçado ontem na contribuição que eu vi, que foi sempre, muitas vezes no Brasil as pessoas colocam, no exterior isso funciona. Não é verdade. Às vezes funciona, lógico. Talvez funcione mais, mas sim, há problemas também aqui. E inclusive foi feito esse filme que eu queria ter mostrado, que não é possível por causa do Zoom, é um filme que foi mostrado na televisão alemã, mostrando um filme de 15 minutos na época, né, pouco antes da demolição, mostrando, tinha uma entrevista do cara responsável pelo patrimônio histórico, tinha entrevista da pessoa que estava querendo vender o edifício, mostrava cenas do edifício quando era novo, muito bonito, bem cuidado, mostrava cenas do edifício meio acabado já por causa dos maus tratos. Então, mas eu na época nem vivia no Brasil e não sei como foi a repercussão na Alemanha. Quer dizer, eu vivia, mas eu não sei como foi a repercussão. E saíram artigos em revistas especializadas, protestos em todas as direções e não foi possível fazer nada. Desculpe, então, algumas coisas, eu também não sou historiadora de arquitetura. Por exemplo, esse negócio da Fagos, eu nunca me ocupei do assunto, do trabalho de Gropius, não é? A pergunta eu não pude responder também por causa disso, porque eu não sou estudiosa de arquitetura alemã no geral, me interesso pela década de 50, 60, 70. E mesmo assim, como não é o meu trabalho do dia a dia, meu conhecimento é restrito, né? Não dá para responder tudo. Essa eu queria explicar, só não foi por arrogância, simplesmente não dá. Claro. Obrigada. Walter Pires tem um comentário, gostaria de ler, então. Há uma interessante e sensível observação de Bros relacionando a arquitetura e um certo sentimento humanista, religioso, numa carta que ele escreveu para a abadesa Maria Teresa, da Abadia de Santa Maria, que diz o seguinte: depois aprendi que na profissão de arquiteto, o sonho de uma obra não pode ser limitado a corresponder às exigências da época. Por isso, tento transformar o escritório de arquitetura, entre aspas, em uma espécie de mosteiro, entre aspas também, a fim de poder educar os futuros assessores na dedicação à técnica e ao espírito do seu mosteiro. Os caminhos são abertos e as dificuldades momentâneas devemos passar por paciência.
Quando eu fui visitar a abadia, a irmã que me fez me mostrou a abadia toda, ela contou que na época que o Hans Bros fez o projeto, o trabalho junto com as freiras foi extremamente intenso. Tudo foi conversado, todos os detalhes foram avaliados. E ela me mostrou daí o altar, por exemplo, dentro da igreja, falou, ó, quando o Hans Bros fez o projeto, nós pensamos aonde colocar as flores e nós colocamos o vaso ali. E até hoje, nós colocamos o vaso no mesmo lugar. Não há razão para mudar o lugar do vaso, também não foi necessário mudar o vaso. Quer dizer, aquele mesmo. Então, eu achei super interessante. Na época que eu tive a alegria de visitar a abadia, as irmãs tinham um extremo respeito pelo trabalho conjunto que fora desenvolvido. Quer dizer, não era o trabalho do Hans Bros, elas tinham uma memória muito forte de como foi o processo, o desenvolvimento do projeto, e também respeitavam e sabiam como lidar com as coisas todas que o Hans Bros lá concebeu. Enquanto que na paróquia, né? Desculpe agora usar esse exemplo, as pessoas não sabem muita coisa, elas ignoram. Destruíram uma parte, mudam tiram a cruz, mudam o posicionamento das cadeiras e um monte de outras coisas e acham que, desculpe, eu espero não estar agredindo ninguém, mas eu acho, pelo meu entender do projeto, o projeto perdeu uma porção de coisas. O concreto, em vez de ser simplesmente limpado, ele foi pintado, uma coisa que a gente não faz, na verdade. Né? Há maneiras de impermeabilizar o concreto sem que isso seja visível, sem que a cor do concreto fique tão massivamente transformada. Isso já então as pessoas muitas vezes pensam que estão respeitando o projeto, mas não estão destruindo, na verdade. Então, isso eu acho que é um problema grande do cuidado com obras, assim, especialmente dessa época, porque também na Alemanha existe esse problema que as pessoas acham que projetos da década de 60, 50 não precisam de cuidados. Então, o pessoal acha que pode deixar daquele jeito e se ficar feio, não tem mais não tem mais jeito de... quer dizer, esquecem que a manutenção de qualquer edifício é um aspecto muito importante. Quer dizer, a meu ver, edifícios a serem construídos agora deveriam considerar uma verba para a manutenção. Isso é a maneira sustentável, né, de trabalhar com a arquitetura, que você não só considera os gastos do momento, mas sim os gastos futuros. Né? Por exemplo, existe um projeto do Rolf Gutbrot em Stuttgart, que é uma sala de concertos que chama-se Liederhalle. E nesse projeto, uma vez por ano, há um engenheiro que faz um escaneamento de toda a área de concreto e faz pequenas ajustes, né? Se tem uma rachadura, ele preenche com material adequado. Né? Então, ele escaneia toda a fachada, tem um mosaico também dentro, e assim, é um trabalho de um dia. E a coisa está em excelente estado, né? Então, a maneira de tratar o concreto é diferente do que a maneira de tratar uma alvenaria com reboque, é óbvio. E eu acho que essas pessoas, muitas vezes, pessoas que usam projetos dessa época, tanto na Alemanha como me parece no Brasil também, não sabem. Eu achei interessante o exemplo lá de Brasília, né? Da maneira das pessoas tirarem os azulejos simplesmente e acharem que está melhor, né? Em vez de acrescentarem os azulejos que faltam, porque há se bem que, como é que se chama? Quando eu estive em Brasília, eu vi várias superquadras bem tratadas. Não é, acho que é uma coisa não é geral, mas há esses exemplos, né? Sim. Com certeza. A Denise comentou quando você falou que ela se arrepiou, ouvir o valor da arquitetura bem feita. E o Paulo Fujoca tem uma pergunta para o Walter Pires, se a carta foi publicada em algum artigo. Walter, se você pudesse comentar um pouquinho.
Bom dia a todos. Eu estava escrevendo a resposta aqui no chat, eu vou completar, mas que eu saiba não foi publicada, está no acervo preciosíssimo do Bros, lá na casa, e utilizamos numa apresentação em Blumenau, em 2018, num seminário que o Museu da Hering promoveu em homenagem ao Bros também. Mas eu vou completar a resposta aqui no chat. Obrigada, Walter, eu não sei se eu respondi ou coloquei o que você queria ter ouvido em relação, mas... Não, foi ótimo, obrigado, muito obrigado. Parabéns pela apresentação em geral. Obrigada, Walter. Judith, o Yuri Iasa pergunta se você sabe dizer se existem textos do Hans Bros sobre espaços públicos. Não, eu não sei. Mas eu sei que tem gente que sabe melhor do que eu. Digamos assim, certamente porque eu sei que ele trabalhou muito em planejamento em Santa Catarina. Ele se envolveu em tudo. Ele é uma pessoa extremamente atenta, interessada, sempre com boas ideias. Então, o pessoal de Blumenau, eu sei que ele fez tantas propostas. Ele fez propostas, por exemplo, de desvio de criar praças junto ao Rio Itajaí, né? Essas coisas. Há tantos projetos do Bros. Que infelizmente eu não consigo dar exemplos, né? Eu só sei que ele se ocupou também de tudo. Ele era amigo do Aziz Absaber, eles conversavam sobre estratégias de espaço no geral, né? Não só na escala da edificação, como do espaço urbano e regional, que eu saiba. Mas eu não posso dar exemplo. Judith, mais uma pergunta da Ana Buim. Se você acredita que é uma estratégia a desqualificação de uma obra, tornando-a mais fácil de ser demolida? Acho. Por isso que o trabalho do Docomomo é tão importante. É isso aí. Por isso que é importante, mas é muito trabalho, porque... Mas é óbvio, isso é que é a razão porque existe o Docomomo, por exemplo. Através da informação, mudar, como é que se fala? Chacoalhar nesses fundamentos dessas correntes que acham que não veem coisas, né? As pessoas... Eu acho que quem conhece... Como é que eu vou dizer isso? Há tantos interesses sempre circulando que então a única maneira é você tentar colocar pragmaticamente informações e aí o que está o tema da fotografia, quer dizer, essas fotografias antigas são muito importantes porque mostram como o edifício foi pensado no começo e elas relativam, né, o estado atual do edifício. E muitas vezes uma abordagem boa de fotografia ou de plantas ajuda daí no final a recuperação do edifício, porque através das fotos originais ou de outras referências, não é, as pessoas são conscientizadas. Ótimo, Judith. O Walter complementa, tendo em vista perguntas sobre texto de espaços públicos, dizendo que há um texto do Bros sobre planejamento em Blumenau, no qual talvez ele faça comentários sobre espaços públicos. Esse texto está publicado em revista do Arquivo Histórico de Blumenau. Obrigada. Mais uma pergunta, Judith, se o Hospital de Blumenau é projeto dele? Sim, que eu saiba. Aqui então temos mais... A Karine Dalfenbach não está aí ouvindo? A Karine Dalfenbach, será que está ouvindo? Eu acho que ela já saiu. Deixa eu dar uma olhada. Ela poderia explicar muito bem. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Sim, ela está, sim. Se ela quiser se pronunciar, se manifestar. Karine. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Não esperava por isso. É perigosa a vida. Pois é, muitas aventuras. Bem, eu não sei se você se refere ao Hospital Santa Catarina, um que eu fiz um levantamento, e é esse, Hospital Santa Catarina?
Se for a pergunta foi de uma outra pessoa, né? Eu não sei. Sim. Não, claro. Eu tô me dirigindo a essa pessoa. Desculpa, é que eu não tô vendo aqui a pergunta. Joca, que pergunta se o hospital de Blumenau. Pois é. Se for o Hospital Santa Catarina, ele fez um projeto, de fato. O que foi construído, eu não tenho como afirmar se é dele. Tem traços dele, mas eu não tenho, eu não confirmei oficialmente o projeto junto à prefeitura, e se o projeto que foi feito é dele. Mas eu acho que tem possibilidade. Tá? Mas eu não afirmo com toda certeza. O Hospital Santa Catarina, se é esse que é... Sim, o Paulo, né? O Paulo perguntou. Se for esse, eu acho que pode ser, mas eu não tive a confirmação oficial. Então, nesse caso, eu não afirmo. Sim, ele disse que acha que é um painel de tijolos vazados, isso. Muito obrigada, Karine. Nada, imagina. Obrigada. Parabéns, Judith. Ajuda. Bom, nós estamos chegando ao final dessa mesa. Gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta. Judith, também abro para suas considerações finais, se você quiser fazer alguma consideração ainda. Para isso eu não estava preparada. A vida é perigosa. Eu tenho uma coisa, eu espero que a residência do Hans Bros seja salva. Vamos continuar nessa batalha. Tudo que é importante que estejamos em contato, ideias. Se alguém dessa ilustre plateia tiver alguma sugestão de um uso, mas eu sei que tem pessoas tão capazes, envolvidas nesse tema, né? Você mesma mencionou o Walter Pires e vocês. Posso fazer um comentário sobre isso? Ana? A gente trabalhando no acervo do Bros, fazendo a salvaguarda, e revisamos, e a gente achou uma carta dele falando que ele gostaria que a casa e o escritório dele se tornasse um instituto para jovens arquitetos, para terem acesso e poderem aprender com o material dele. E quando você fala isso na sua apresentação, e o Walter traz justamente essa questão do mosteiro, acho que essa é a vontade dele. Sim, que a obra dele transcenda e sirva de experiência. Sim. O ideal seria isso, que aquele lugar se tornasse um lugar para aprendizado. Ele deixou isso estabelecido em testamento, inclusive, né, de certa maneira, não em relação diretamente aos jovens, mas um espaço de estudo, reflexão, enfim, conhecimento da arquitetura, né? Mas, enfim, as dificuldades são inúmeras, mas espero que a gente consiga realmente viabilizar isso de alguma maneira. Importante a tua observação. Sim, o espaço, de qualquer maneira, possibilita esse uso. Não há dúvida. Não há dúvida nenhuma de que é possível realizar um espaço de estudos lá, inclusive área para algumas pessoas morarem, se você fizer um tipo de academia, né? Que é uma coisa que nós pensamos, já conversamos a respeito, teria espaço para alguns, sabe, existe a Vila Máximo, por exemplo, em Roma, ou existem, na Europa existem inúmeras academias que propiciam espaços de trabalho para escultores, pintores, músicos, arquitetos, por um período de 3 meses, 6 meses, e eles são apoiados por uma bolsa, não é? E não sei se no Brasil também existe esse tipo de coisa, não é da minha ciência. Existe, tem o Red Bull Station, que tem o financiamento privado pela Red Bull, mas fica na antiga companhia Light, ou no estacionamento de bondes, algum desses 2 edifícios, que é perto da Rua do Ouvidor, do lado da Praça Bandeira. Eles fazem um concurso e eles fazem essa residência artística. Certo. Faz um concurso, faz exposição, organiza palestras. Possível? Precisa de verba. Obrigada, Judith. Minha última palavra não. Precisa de verba. Que ótimo. Essa é a decisão primordial. É triste. Vários
comentários agradecendo a excelente apresentação, que as pessoas ficaram encantadas. Perguntam se é possível visitar a residência e escritório. Na situação atual, a situação da casa é muito complicada. Nesse momento, acho bastante difícil. O Walter também agradece a ótima apresentação por ter propiciado a discussão da obra e de memória de Bros. E acho que chegamos ao final, então, da nossa mesa. Fernando, passo a palavra para você, para o encerramento dessa mesa, agradecendo muito a disponibilidade, o prazer de estar com você essa manhã, Judith, com seu canto sempre tão natural, e para mim foi um prazer poder apresentar a sua mesa e poder mediar essa mesa com você aqui, depois de tantos anos de eu que agradeço muitíssimo. Convivência. Bom, obrigada. Fernando, passo a palavra para você. Obrigada. Muito. Fernando? Boa apresentação, muitíssimo obrigado, Judith. Estão escutando? Sim. Estamos com interferência, mas enfim, muito obrigado a todos e a todas pela... Obrigado, Judith, pela excelente apresentação e pela abertura para um debate sobre a obra de Bros. Obrigado, Andrea, pela mediação. Só vou a lembrar para todos que voltaremos à tarde, às 15 horas, com a mesa de comunicação 3, às 17h30 com a mesa de comunicação 4, e hoje temos às 20 horas a mesa de homenageados, que deveria haver sido feita na segunda e que por questões internas não conseguiu ser realizada, e vamos a finalmente conseguir apresentar essa mesa de homenageados hoje à noite às 20 horas. Convidamos a todos e a todas para participar. Volto a agradecer a todo mundo. Está encerrada a palestra. Obrigado.